Eu volto agora com a Thaís Arbex, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, ele está proibido de se comunicar com o ex-presidente Bolsonaro e com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Thaís, Mauro Cid está preso, ou seja, com isso, a informação que na verdade a gente tem é Jair Bolsonaro jamais poderia visitar Mauro Cid neste momento. Exato, Márcio. Essa apuração é da nossa produtora Karine Gonzaga. A decisão é da quarta-feira e eu vou trazer aqui para quem está nos acompanhando no Prime Time os detalhes dessa decisão. O que diz o ministro Alexandre de Moraes? Importante dizer que essa decisão ela acontece naquele inquérito das chamadas milícias digitais, onde estão tramitando, Márcio, várias investigações, entre elas o caso das joias, entre elas as investigações a respeito dos atentados contra o Estado Democrático de Direito. O que diz Alexandre de Moraes? Ele proíbe que Mauro Cid se comunique com o ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como também com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa restrição, segundo a decisão que a gente teve acesso, que a nossa produtora Karine Gonzaga teve acesso, também atinge a mulher do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Gabriela Cid. O que diz Alexandre de Moraes? Ele diz que a análise dos dados encontrados no celular de Mauro Cid, feita pela Polícia Federal, revelou novos fatos e agentes envolvidos nas várias frentes de investigação, como suposto golpe de Estado e desvio de presentes oficiais de alto valor recebidos de governos estrangeiros. Nossa equipe da retaguarda está me ajudando aqui a separar os trechos mais importantes, Márcio, e ele destaca justamente isso. Deixa eu só pegar aqui. A análise dos dados armazenados no celular de Mauro Cid revelou o desvio de bens de alto valor patrimonial. Achei esse trecho bastante forte. O que ele diz? Ele diz que essa proibição desses investigados se comunicarem é determinante para a continuidade das investigações. Ou seja, vamos lembrar o contexto todo. Já estão marcados depoimentos simultâneos para o dia 31 de agosto. Aí vem essa decisão. O que me parece? Estou deduzindo a partir dessa decisão, que a Polícia Federal já tem muito mais material do que aquele que a gente tem conhecimento. Num dos trechos da decisão, o que diz Alexandre de Moraes? Evidentemente, neste caso, a incomunicabilidade entre os investigados alvos das medidas é absolutamente necessária à conveniência da instrução criminal, pois existem diversos fatos cujos esclarecimentos dependem da finalização das medidas investigativas, notadamente no que diz respeito à análise do material apreendido e realização da oitiva de todos os agentes envolvidos. Ou seja, ele está falando justamente dos depoimentos do próximo dia 31 de agosto. Márcio, você quer perguntar alguma coisa? E é impressionante, né, Thaís? A partir do momento que se apreendeu o telefone celular de Mauro Cid, é que começou a puxar uma linha que parece que não tem mais fim. Foi no telefone de Mauro Cid que estavam as fotos dos objetos vindos do exterior que estavam para venda, fotografadas pelo pai de Mauro Cid nos Estados Unidos. Como é que esses objetos foram parar lá? Está sendo investigado. Foi no avião que levava Jair Bolsonaro de Brasília em direção à Flórida, dias antes da posse do presidente Lula. No celular de Mauro Cid estava toda a negociação com as lojas que iriam comprar, primeiro fazer a avaliação e depois comprar esses objetos. No celular de Mauro Cid, o caminho no Waze do telefone de Mauro Cid, indicando o caminho que ele fez para chegar até a loja de penhores ou de venda do objeto. No celular de Mauro Cid, o contato no Wi-Fi da loja, mostrando que ele esteve na loja fazendo aquela venda. Então, fatalmente também, quando essa medida atinge Jair Bolsonaro, tudo que a defesa do ex-presidente está dizendo, de que ele não sabia de nada, de que isso tudo foi feito à revelia dele por outras pessoas, aparentemente os investigadores
querem ter certeza se isso é verdade ou não. Ou seja, vocês não podem conversar e venham prestar depoimento conjuntamente, ao mesmo tempo, no dia 31 de agosto. É isso, Márcio. É importante a gente dizer que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é, claro, baseada num pedido da Polícia Federal. Então, no relatório que Alexandre de Moraes expõe na decisão, no relatório da PF em que ele dá essa decisão, o que a PF relata? Relata que foram identificados nos celulares de Mauro César Cid e Gabriela Santiago Cid várias mensagens postadas em grupos e chats privados do aplicativo WhatsApp, em que os interlocutores, incluindo militares da Ativa, incentivam a continuidade das manifestações antidemocráticas e a execução de um golpe de Estado após o pleito eleitoral de 2022, inclusive com financiamento dos atos ilícitos. Márcio, esse trecho é bastante importante. Por quê? Porque naquela primeira decisão das joias, a Polícia Federal já havia elencado o que chamou de organização criminosa. A gente conseguiu o papel agora para poder trazer para quem está nos acompanhando. Essa é a decisão, Márcio. Quem está nos acompanhando consegue ver com clareza a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, o que acontece ali? O que os investigadores estão dizendo? Estão dizendo que no celular do auxiliar mais próximo do ex-presidente da República tinham mensagens incentivando um possível golpe de Estado. E aí o ponto mais importante, Márcio, com financiamento desse golpe. É essa linha que a Polícia Federal, que os investigadores estão tentando traçar. Porque, volto a dizer, naquela primeira decisão, na decisão do caso das joias, que aparecem todas essas mensagens que você muito bem detalhou, ali a Polícia Federal já falava de uma suposta organização criminosa, com atuação em 5 frentes. E 2 delas seriam a organização de atos para golpe de Estado e desvios de bens de alto valor do Estado brasileiro. Então, agora, a partir dessas informações que a gente tem acesso de novo, me parece que a Polícia Federal está conseguindo fechar cada vez mais esse cerco, Márcio. Quem também está acompanhando essa novidade que chega de Brasília, através da apuração da nossa equipe da redação da CNN em Brasília, é o nosso analista Caio Junqueira. Caio, eu acho que tudo isso cria uma grande expectativa para esse depoimento simultâneo do próximo dia 31 de agosto. Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederic Wassef, Fábio Weingarten, todos os envolvidos nesse caso das joias, prestando depoimento simultâneo, com a tentativa que se faz nesse momento de que eles não combinem de hoje ou de algumas semanas já até o dia 31 suas respostas, suas versões, suas narrativas. Isso, Márcio. É uma decisão relevante, sim, muito mais pelo que ela aponta ali nas suas entrelinhas, né? Essa colocação que a Thaís bem ressalta, né? De que há indícios, né? De desvios, né? Eu estou pegando aqui também a decisão, né? Esses trechos ali, eles dizem mais do que a decisão em si, porque vamos lembrar que o Mauro Cid está preso, né? Então, ele já não consegue falar tão facilmente com ninguém de dentro da prisão, né? Tá lá na cadeia, ali no espaço que os militares ficam presos nessas situações. Então, proibir o Mauro Cid de se comunicar com o Bolsonaro, sendo que o Mauro Cid já está preso, acaba sendo um pouco, talvez para suas defesas, né? Alguma coisa nessa linha, algum tipo de combinação. Mas o Mauro Cid em si não consegue se comunicar com ninguém, a não ser com a sua defesa e com os seus familiares. O que ela mostra, essa defesa, essa decisão bem interessante, é justamente esse trecho que eu repito aqui, o que a Thaís colocou. Revela, né, os dados armazenados no telefone celular apreendido, revela indícios de que houve desvio de bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras, né, ao ex-presidente da República ou a agentes públicos, e posterior ocultação da origem, localização e propriedade dos valores. Aí ele reafirma essa incomunicabilidade, mas a incomunicabilidade, ela agora
ela é jurídica, né? Mas ela já é uma incomunicabilidade de fato. Mauro Cid está preso, né? Agora, nessa incomunicabilidade, Thaís, eu acho que eu volto para você, mas deixa a pergunta até para o Caio também. A gente tem o único preso nessa história, Mauro Cid. Os outros 4 depoentes simultâneos estão soltos, podendo conversar entre si, podendo... como é que a gente bota de uma maneira mais gentil? Relembrar fatos e tentar que a memória fale a mesma coisa num possível depoimento. Isso isola Mauro Cid nessa discussão um pouco, né? E, consequentemente, deixa ele numa posição mais vulnerável num depoimento simultâneo, onde o que ele falar fatalmente pode vir a ser diferente do que os outros falarem. Sim, Márcio, o nosso time do Prime Time está trabalhando todo junto aqui e tem mais um trecho que eu acho bastante importante da gente trazer aqui para quem está nos acompanhando. Trecho do relatório da Polícia Federal, que diz o seguinte, que os elementos de prova, ora apresentados, decorrentes da análise parcial realizada nos dispositivos apreendidos, ratificam a hipótese criminal relacionando a participação dos investigados na tentativa de execução de um golpe de Estado, seja por meio de induzimento e instigação de parcela da população aderente à ideologia política professada, seja por meio de atos preparatórios e executórios propriamente ditos. Apesar de não terem obtido êxito na tentativa do golpe de Estado, a atuação dos investigados possivelmente foi um dos elementos que contribuiu para os atos criminosos no dia 8 de janeiro de 2023. Isso quem diz é a Polícia Federal, materializando os objetivos ilícitos da organização criminosa investigada. Isso fala diretamente, né, Caio, com aquela investigação com os empresários que formavam um grupo golpista no WhatsApp e trocavam mensagens pela rede, pela internet. Nessa investigação, 6 empresários já tiveram o caso arquivado, mas 2 deles ainda estão sendo investigados, quando o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro admite pedir para que mensagens fossem divulgadas pelas redes desses empresários. Mensagens cujo conteúdo a gente já sabe quais são, você nos trouxe essa informação, mensagens que mostram notícias falsas sobre, entre elas, urna eletrônica. Isso, Márcio. Essas investigações elas acabam sendo todas interligadas. Elas se cruzam, né? Isso, exatamente. Uma coisa está relacionada à outra, tanto que em alguns casos, né, como esses relatórios da Polícia Federal, que nós trouxemos aqui essa semana, essa própria decisão, tudo é meio interligado, né? O 8 de janeiro é interligado com o discurso golpista, que é interligado com outras áreas de investigação também. Então, tudo acaba se cruzando. Nessa questão específica que você menciona, você tem um comando de transmissão de mensagens que colocam em xeque e questionam a vulnerabilidade da urna eletrônica, o sistema eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, né? Eles colocam isso em xeque e isso era disseminado porque, de certa maneira, com a difusão desses tipos de mensagens, acaba também insuflando, né, apoiadores a tomarem as atitudes que tomaram, por exemplo, no dia 8 de janeiro. Agora, desculpa, Caio, eu repito para você a mesma pergunta que eu fiz para Thaís Arbex. Você acha que Mauro Cid fica ainda mais isolado com uma decisão como essa? E a pressão aumenta em cima dele? É para mim? É, para você, Caio. Me desculpe. Márcio, eu volto ao que eu disse. Mauro Cid está preso, né? Ele está preso. Então, uma decisão dessa, ela vale mais, né? 5 páginas, né, Thaís, salvo engano. Ela vale mais pelo conteúdo, porque geralmente essas decisões judiciais, essas decisões do Alexandre de Moraes, decisões de ministros do Supremo, de juízes em geral, quando a gente, e nós na condição de repórteres, esmiuçamos ali o conteúdo delas, aparecem ali, vamos chamar assim, as notícias, né? Muitas vezes a notícia está ali no pé, né? Está na decisão, né? Que é uma decisão como essa, que determina a incomunicabilidade entre todos os investigados. A gente está falando Mauro Cid, né? Moraes proíbe Mauro Cid de se comunicar com o Bolsonaro, mas não. Na decisão aqui, são todos os investigados proibidos de se comunicar
17 investigados, entre acabei si. de contar. Obrigado, Thaís. Então, tem 17 pessoas, 17 investigados, dentre os quais a Michele, dentre os quais o Jair Bolsonaro, dentre os quais o Mauro Cid. Então, todos eles não podem se comunicar. Não estão todos presos, como sabemos. Mas quando a gente fala de Mauro Cid, é só ele está preso. E muitas vezes também, né, Márcio, uma decisão como essa acaba tendo o efeito reverso. Porque quem dialoga entre as estratégias jurídicas são os advogados. E tem um limite até constitucional, até onde o Poder Judiciário pode avançar contra os advogados, porque os advogados estão fazendo o seu trabalho e cuidando da sua defesa. Então, o fato de uma decisão como essa dizer que o Mauro Cid não pode falar com o Bolsonaro, não quer dizer que o advogado do Mauro Cid não vai conversar com o advogado do Bolsonaro, nem os outros advogados entre si. E são esses advogados que estão tramando ali, articulando, operando constitucionalmente a defesa dessas 17 pessoas. Por isso que eu ressalto que o valor noticioso e jurídico, talvez, de uma decisão como essa é muito mais o que ela traz nas suas entranhas ali, até chegar ao final. E é o que? A sinalização de que a investigação contra todos eles está avançada e que há indícios, muitos deles, talvez a maioria, que ainda não vieram a público. Muito obrigado mais uma vez, Caio Junqueira e Thaís Arbex.